Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo, o vídeo que é continuação, a parte 2 daquele vídeo sobre círculo de Mohr. Então, relembrando aqui o que a gente já tinha feito, né? Nós tínhamos determinado para um certo elemento que está sendo submetido aqui a tensões, tínhamos determinado aqui os valores de tensão normal e de cisalhamento para duas faces desse elemento. Depois, nós fizemos o círculo de Mohr e determinamos que aqui, por exemplo, seria a posição da face X, que tem um determinado valor de tensão normal e de tensão de isolamento, e aqui a da face Y. Então, uma das coisas interessantes do círculo de Mohr é que ele acaba jogando o dobro do ângulo. Por quê? Pensando aqui, né, essa face que é perpendicular ao x e essa outra face que é perpendicular ao y, elas formam 90 graus. E no círculo de Mohr, elas estão diametralmente opostas, ou seja, do x para o y são 180 graus. Então, no círculo de Mohr, tudo anda com duas vezes o ângulo, né? Isso quer dizer que se eu girar o x daqui para cá, né, é porque é o dobro do que acontece lá no elemento. Então, ao mesmo tempo que o x sai daqui e vem para cá, como o y está sempre diametralmente oposto, o y ele vai sair daqui e vai vir para cá. Então, o que é interessante é que, à medida que eu giro esse ângulo, a face x ela vira e a tensão que está sendo aplicado nela vai mudar, o valor vai ser σ1, e a face y também gira e a tensão vai ser σ3. Essas tensões nós já calculamos aqui. Tínhamos calculado aqui o σ1, tinha dado 57,2 KSI, e o σ3 negativo 16,4 KSI. Lembrando que o negativo significa compressão. Bom, vamos determinar então quanto girou, né? Ou seja, eu posso determinar aqui o dobro desse ângulo, né? Corresponde, esse ângulo aqui é o dobro do quanto gira na realidade. Então eu posso determinar, vamos colocar aqui, vamos chamar aqui de 2φ, né? O dobro do ângulo. Vamos determinar essa tangente. Tangente de 2φ, pensando naquele triângulo que está mostrado na figura. Repara que aqui eu vou precisar desse tamanho, que é o oposto, né, do valor da tensão de isolamento, e vou precisar desse tamanho, que é a diferença entre σx e σy dividido por 2. Então, aqui eu vou ter o oposto de tal xy por metade do σx menos σy. Deixa eu aumentar um pouco porque às vezes falha essa caneta. Σy, tudo isso dividido por 2, né? Então, fazendo aqui as contas, a gente vai obter 30,6 dividido por 20,4. Portanto, nós vamos ter que 2φ vai ser 56,31 graus, ou φ é aproximadamente 28,15. Tá? Isso significa o quê? O que significa esse número de 28,15? Bom, esse número de 28,15 significa que esse elemento A, com esse eixo X aqui, né? Se esse eixo girar 28,15 na direção anti-horária, tá? Direção aqui
Para ângulos, a gente adota o anti-horário como positivo. Lembrando que para tensões de isolamento, a gente adota o horário como positivo, tá? Então, se nós girarmos no sentido anti-horário, 28,15, esse elemento aqui estará sendo submetido apenas pelas tensões σ1 e σ3. Então, se eu fizer aqui um desenho desse elemento agora, sob essa nova orientação, né? Então eu vou ter aqui o elemento, ele vai ter girado, né, o eixo X agora, ele em relação ao eixo X original, né? Vamos chamar aqui de X, X', né? Esse ângulo aqui é de 28,15 graus. O que vai acontecer? A face X, que é perpendicular ao X, né, ela vai estar com uma tensão normal, σ1, que nós tínhamos calculado, que era 57,2 KSI, e a face perpendicular ao Y, que agora vai ser Y', né, ela vai estar sendo submetida a uma tensão de negativo 16,4, ou seja, uma tensão de compressão aqui, 16,4 KSI. Não haverá tensão de cisalhamento, porque se a gente olhar aqui o círculo de Mohr, à medida que esse ponto, que é o X, vem para cá, e esse ponto aqui, que representa a face Y, vem para cá, então você só vai ter a tensão normal aqui, negativa, e a tensão normal aqui, positiva. O tal seria zero, nessa linha, tal é zero, né? Então, essa é uma situação em que eu tenho a maior tensão normal e também de tração e o valor negativo, que significa tensão de compressão na outra face. Agora, se eu quiser saber onde acontece o maior valor de tensão de cisalhamento, olhando aqui no círculo de Mohr novamente, veja que a maior tensão de cisalhamento é aqui. Então, em relação ao Y, por exemplo, eu teria que girar aqui no sentido horário, tá? À medida que você vem com o Y para cá, no diâmetro oposto, que seria aqui, o X estaria fazendo a mesma coisa. Vindo aqui no sentido daqui para cá, seria o sentido horário, o X estaria com uma tensão de isolamento negativa. Lembrando que nesse caso a tensão de isolamento é 36,8, né? Esse ângulo aqui é fácil de descobrir, porque a gente já determinou quanto era o 2φ, né? O 2φ era 20, desculpa, o 2φ era 56,31. Então, se esse ângulo aqui, 2φ, é 56,31, esse outro ângulo aqui é o que falta para 90 graus, que seria 33 ponto alguma coisinha aí, né? 33,69, praticamente 33,7. Lembrando que isso é o dobro do ângulo, né? Então, seria duas vezes, vamos colocar aqui φ estrela, vai. Seria 33,7 aproximadamente. E isso corresponderia aqui, na verdade, ao sentido horário, né? Então, para ângulos, a gente está adotando o sentido horário como negativo. Então, o φ seria de menos 16,85 aproximadamente. 16,85. Significa que, se eu girar no sentido horário aquele elemento A, em relação à posição original, que é
a posição aqui de cima, né? Se eu girar agora no sentido horário, ou seja, aqui pegando o X e girando para baixo, né? Eu vou ter o elemento numa nova posição e nessa nova posição eu vou ter outras tensões atuando. Então agora vamos dizer assim, o X está em outro local, né? Vamos dizer que seria um X duas linhas, né? Originalmente ele estava aqui e eu girei aqui um certo valor de grau, né? Que tinha dado 16,85. Então, no sentido aí horário, tá? Para ângulos a gente está adotando anti-horário positivo e horário negativo, tá? Então, veja que o X ele vai passar daqui para cá, portanto a tensão de aceleramento é negativa. A gente tinha calculado já aqui o valor da tensão de aceleramento, que era 36,8, esse é o valor que está aqui. Então, aqui a tensão de aceleramento é negativa. Nessa situação, eu vou desenhar, então, com a orientação aqui anti-horário em relação ao centro aqui do elemento, né? Imagina aqui o centro do elemento, anti-horário. Consequentemente, sempre pense em pares, né? Se a tensão de aceleramento aqui está nesse sentido, na outra face perpendicular tem que estar nesse sentido, né? Na outra face paralela tem que estar no sentido oposto, e aqui também, em relação a essa aqui, na outra face paralela tem que estar no sentido oposto. Ou seja, ele não pode ter tendência de giro, ok? Se essa tensão de aceleramento junto com essa tende a girar no sentido anti-horário, essas duas aqui, essa de cima e essa de baixo, vão fazer o contrário. E além disso, além dessa tensão de aceleramento, que é de 36,8, né, KSI, a gente tem também a tensão normal, e essa tensão normal, ela é o quê? Olhando aqui no nosso círculo de Mohr, na face Y ela é positiva, porque o Y vai sair daqui e vir para cá, e na face X ela vai sair daqui e vir para cá, né? Essa tensão também é positiva. Então veja que eu estou do lado aqui dos sigmas positivos. E o valor é o que? O mesmo, tanto no X quanto no Y, é o valor do sigma médio aqui. Então, tanto para esse ponto aqui de baixo, quanto para o ponto lá de cima, o valor do sigma é sigma médio, que é esses 20,4. Então, a gente vai representar aqui tensões de tração, né, nessas faces, todas elas com o valor de 20,4 KSI. Tá? Então, o círculo de Mohr possibilita a gente descobrir as tensões em qualquer lugar. O interessante aqui é descobrir, por exemplo, onde ocorre a maior tensão de tração e onde ocorre a maior tensão de cisalhamento. Ok? Agora, o que a gente tem que fazer com mais calma ainda é ver um estado triplo de tensões. Então, eu vou parar esse vídeo aqui, essa parte 2, tá? Já que agora a gente já sabe como localizar, né, essa tensão máxima normal, essa tensão máxima de cisalhamento. E na parte 3 a gente vai falar um pouco sobre o estado triplo de tensões, tá? E aí a gente vai fazer um círculo de Mohr, ou na verdade círculos, né, que envolvam aí as três direções principais. Aqui a gente determinou duas direções principais,
que foi a direção do sigma 1 e do sigma 3, tá? No próximo vídeo eu vou explicar por que eu chamei de sigma 3 aí no caso. Mas qual seria essas duas direções? Seria essa aqui, né? Essa aqui é a direção do sigma 1 e essa aqui é a direção do sigma 3. Duas direções perpendiculares entre si. Ok? Eu vou parar por aqui. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye.